Primeiro que as pessoas confundem muito comunismo com socialismo. Isso acontece muito. E é uma guerra, né? Você às vezes fala de Mas o que capitalismo, que é o comunismo? né? O pessoal fala, por exemplo, socialismo, vem a ideia do Karl Marx, né? De dividir as coisas, aí falam, cada um fala uma coisa, né? E o comunismo, o pessoal não sabe, Então, mas vamos lá. O que que é né? comunismo e o que que é socialismo? É simples. Você não sabe, tá com dúvida? Compra um livrinho pequenininho que chama Manifesto do Partido Comunista, escrito por Engels e Marx, que é a primeira manifestação deles em relação a essa doutrina. Porque antes existia o socialismo, que eles chamavam de socialismo utópico, e o Marx disse que inventou o socialismo científico, que de científico não tem nada, mas ele chamava assim. Exatamente. O Manifesto do Partido Comunista fala: o comunismo é o último estágio do socialismo. Então, o socialismo, ele é necessário para chegar ao comunismo. Só que você nem precisa chegar definitivamente no comunismo, que seria a extirpação do Estado burguês, para dar errado. Já dá errado antes. E aí todo mundo fala assim, não, mas na verdade é que o comunismo nunca existiu, ele foi deturpado. Mas não foi. Porque o socialismo, que tem ali algumas regras, imposto, aumentar muito o imposto, perder o direito à herança, acabar com a propriedade privada, todas as coisas que estão ali fazem parte da doutrina socialista. E a doutrina socialista, nesse livro, ela é imposta por meio da ditadura do proletariado, e aí chegaria no comunismo ao final. E ele nem explica direito, nem ali, nem no Capital, como que ele extirparia o Estado maximizando o Estado. E aí alguns filósofos, alguns estudiosos dizem que, na verdade, o que ele queria era somente tirar do poder as pessoas que ele considerava como burguês. Né? É basicamente isso. Mas o cara que escreveu Coelho Manifesto do Partido Comunista era super burguês, era filho de um industrial têxtil. É o que a gente falou, né? De comunista que fala e de repente você vê ele viajando para tal lugar. Eu lembro que a Juliana Paz, ela falou sobre delírios comunistas, e até eu quero que você comente aqui, porque você foi lá, né? Ela falou: "Ó, se acontecer esses delírios comunistas aqui no Brasil, vai ser uma loucura, tudo." E ela se expressou. E ela foi altamente criticada. E eu lembro que você se posicionou e defendeu essas. A Essa Juliana é fala. minha aluna, inclusive. Ela fez meu curso, a última. Eu não sei se ela concluiu, porque a Juliana trabalha muito, né? Faz muita gravação e tal, tá sempre na loucura lá, mas ela tava assistindo algumas aulas, até conversei com ela um pouco sobre isso. E ela foi atacada também de novo quando eu fiz um post sobre Cuba. E aí ela falou: Nossa, o Twitter, lembra quando teve a manifestação em Cuba e tal? Sim. Aí ela falou: o Twitter tá quieto hoje. E aí também foi ela fez uma publicação, um comentário na minha publicação e também deu aquele balaio todo. Só que o problema é o seguinte: as pessoas que defendem isso, na maior parte das vezes, nem sabem o que elas defendem. Elas não sabem o que é capitalismo e muito menos o que é socialismo e comunismo. Acha que socialismo é defender os mais pobres. Não é. Socialismo não é defender os mais pobres. Socialismo é a divisão igualitária das coisas, mas que acaba deixando o governante e seus amigos muito ricos. Aconteceu isso em todos os lugares que isso foi implementado. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Tem um documentário na Netflix que chama Como Se Tornar um Tirano. Que é muito Eu bom. assisti, muito bom. Muito bom. E você viu as similaridades dos regimes Sim, totalitários? e todos eles têm uma característica igual. Aí fala assim, mas é que esse é de direita e esse é de esquerda. Independe. O problema é o coletivismo. O problema é esse. Até o nazismo tinha essa característica de falar mal de pessoas ricas, que no caso eram judeus. Então, eles absorveram essa maneira de gerar ressentimento nas pessoas. Obviamente que tinha uma questão étnica ali, mas por causa da riqueza. E ele colocou a culpa na perda da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha nos judeus. Então, ele direcionou esse ressentimento para os judeus e conseguiu fazer aquilo que ele fez. E a população acreditou E a naquele líder, população né? acreditou e achou legal. Então, assim, o que tiranos conseguem fazer com a cabeça das pessoas é uma loucura. Mas se compara o nazismo com o comunismo de Stalin, ou com o que aconteceu na China, com Mao Tse-tung, ou o que aconteceu lá nos tiranos, ele fala do Gaddafi na Líbia, ele fala do Saddam Hussein no Iraque. É tudo parecido. E eles estatizam tudo, colocam tudo na mão do governo, cria-se facilidades e privilégios para aqueles que estão perto do governo. Eles são líderes populares e populistas. Então, eles são muito populares. Ele chega lá, a sua geladeira está vazia, eu compro coisa para você, eu te dou uma casa. Então, ele mantém a população no cabresto dessa forma. E todos os regimes totalitários foram assim. Então, muito mais importante do que falar direita e esquerda é ver as similaridades dos regimes totalitários. Fascismo de Mussolini também. O Mussolini era um socialista que ficou meio triste desde que ele foi expulso do Partido Socialista e acabou fundando o fascismo. E as bases do fascismo econômicas
tinha muitas similaridades com o socialismo. Ah, mas o fascismo é de direita, o nazismo é de direita e o comunismo é de esquerda. Mas pega as características, como eles se parecem. E as pessoas que falavam muito isso eram os economistas da escola austríaca, Mises, Hayek, que identificaram essas similaridades e falaram: nós precisamos lutar contra o autoritarismo, contra os regimes totalitários. Se ele é de direita ou de esquerda, como você entende, isso independe. A gente não está lutando contra a direita ou contra a esquerda, é contra regimes totalitários. E eles se parecem muito. Basta ler. Tem um livro que chama A Doutrina do Fascismo, escrita pelo próprio Mussolini. Ele chega lá e fala assim: nós somos uma doutrina antiliberal. Enquanto os liberais falam de indivíduo, nós falamos de Estado. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, etc. Aí fala assim: não, mas liberais, hoje em dia falam, né? Os liberais são fascistas. Você fala: quê? Da onde que vocês tiraram isso? Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.